Olá, Eliane, tudo bem, querida? Olá, Sarinha. Já já te acesso aqui, te dou abertura aqui, tá bom? Para você participar aqui com a gente, para a gente poder fazer essa última live aqui, falando do projeto Renascer e de tudo que vai estar acontecendo aí em Portugal. Thaís também já tá para entrar, e mais outras pessoas. Thaís entrou também. E aí a gente vai aqui falar um pouco sobre esse projeto, tá bom? Lili, eu desisti daquele cartão da Wise lá. Vou levar em espécie mesmo, mas não tem problema. Olá, Cláudio, tudo bem, querido? Bem-vindo. Deixa eu dar permissão aqui para as minhas. Olá, Oi, Tatá. oi, 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 tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo. Melhor Tudo agora. bem, a gente tá. Tô chamando a Sara aqui. Vamos ver se a Sim, Sara sim. consegue entrar. Oi, Olá! Sara! Diretamente de Portugal. De Portugal. Novi... Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas onde eu vou, ou é comida portuguesa, ou é sotaque português, eu não sei Olha se é o lá, universo me estamos inspirando para ir para rodeadas aí. pelos portugueses. Já tá. Você está nos Ótimo, ouvindo bem, Sara? Agora sim, agora sim. Ainda há pouco não. ótimo. Às vezes o seu som sai um pouco picadinho. Aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando aqui pra gente, tá bom? É uma alegria estar aí com vocês. Agradecer demais aí a figura da Sara, a figura da Thaís, né? A presença delas nesse projeto lindo que vai ser o Renascer, que é para renascer mesmo todo mundo. A gente, então, está em Portugal. Eu e a Thaís, a gente parte aqui do Brasil no dia 5 e a gente volta no dia 22. E neste caminho nós faremos duas vivências do Renascer e atendimentos individuais, tanto com a ressonância biofractal como com o tarô egípcio nessa jornada. Então, o pessoal tem perguntado, mas como é que eu faço para reservar? Gente, manda aqui no direct, manda no WhatsApp, fala com a Sara, fala. A gente se acha, não tem problema, né? E aí a gente queria contar um pouquinho para vocês como foi a ideia desse projeto, agradecer demais aí a abertura da Sara, que está confiando nesse trabalho nosso, né? Ela já faz um trabalho lindo lá, e eu acho que é isso, né? A gente olhar e por que começar em Portugal, por que é esse trabalho, né? E depois a gente fala um pouquinho dos nossos atendimentos individuais para quem ainda tiver alguma curiosidade, tá bom? Ótimo. Bora lá. Perfeito. Então vamos lá. O projeto Renascer ele começou aqui no Brasil. Eu dou um curso das deusas mitológicas, das deusas gregas. E aí, em atendimento lá na cidade onde a Thaís mora, a gente falou: chega de falar só de meninas ou só de meninos, né? E vamos olhar para esse masculino e esse feminino que existe em cada um de nós, homens e mulheres. E aí falaram assim, né? A nossa intuição, essa coisa que a gente escuta de vez em quando. Falou assim: vamos começar por Portugal. Vocês têm que começar por Portugal, porque lá como tiveram, né, as inquisições, lá, de certa forma, as coisas aconteceram. E este aprisionamento, os enforcamentos, esse peso todo em cima das mulheres, né, esse olhar para a mulher de uma forma tão reprimida, tão diminuída, precisa ser limpo, precisa ser curado, Sim. né? E é, E e é importante pensar não só na mulher, né, Kátia, mas na energia feminina que teve esse aprisionamento, que impacta também os homens.
né? Porque a energia Sim. feminina é na colocação, no falar, na expressão, né? Na pessoa conseguir ter ali uma voz, colocar a sua voz, a sua essência para a vida. Então, o quanto isso também tem um impacto e um peso, não só nas mulheres, mas também na Sim. energia feminina nos homens, né? E aí o que a gente tem Sim. mais visto são as distorções. As distorções tanto do masculino quanto do feminino, da energia do masculino e da energia do feminino, né? Em Sim. ambos, né? Tanto nos homens quanto nas mulheres. A gente acaba tendo essas distorções. E essa distorção, assim, ela tem esse peso, esse enraizamento aí nessa história, né? E lá no início, lá atrás, em Portugal, é um marco muito forte, né? Por isso que a gente recebeu essa intuição, esse marco de iniciar por lá, para começar a fazer essa libertação, não só para mulheres, nem só para homens, mas pensando na energia, né? A energia feminina que carregamos dentro da gente e para ela integrar com a energia masculina que também carregamos dentro da gente, todo mundo, né? E aí sim, a partir disso, formar a terceira força. E nessa terceira força, a gente conseguir fazer a expansão e fazer a cocriação na nossa vida, né? Então foi muito nesse sentido mesmo que acabou vindo, né? Eu não sei se aí em Portugal também lança no mesmo tempo que aqui, mas na Netflix aqui apareceu uma série que chama Uma Nova Mulher, não sei se chama assim aí. E como estas energias do passado, claro, ele fala muito da constelação e não tem como a gente falar de energias da gente e esquecer dos nossos antepassados. Exatamente, e um dos trabalhos né? feitos Tá tudo ligado. é muito nisso, é muito dessa cura do passado, né? Essa cura dos nossos antecedentes aí. Então, assim, o trabalho ele vai ser composto em 3 dias, né? O primeiro dia é um dia da gente realmente olhar para essas sombras, para essas dores, para essas feridas e limpar. Então, como é que a gente limpa? A gente limpa com técnicas de hipnose, a gente limpa com técnicas de programação neurolinguística, a gente limpa com energia biofractal, que a Thaís daqui a pouquinho vai explicar. No segundo dia, a gente ancora o que verdadeiramente a gente ancora a energia feminina, ancora a energia masculina e faz esse processo de cocriação com 3 vórtices, né? Então, o vórtice de arquétipos gregos, egípcios, celtas, enfim, com a energia do enneagrama, de tudo que a gente é, instinto, mente, coração e emoção. Integra isso. Aí no terceiro dia, tchan, 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 vamos procriar e expandir. E o que a gente fala de elevação, de uma oitava, né? Ou de elevação de consciência mesmo, expansão de consciência, né? E do que a gente é. E não é um treinamento, uma vivência para a gente ficar na teoria. É para a gente sair com ferramentas práticas e arregaçar as manguinhas e trabalhar. E melhorar as próximas gerações. Porque a gente já trouxe essa bagagem, a gente tem o acesso. E aí agora faz diferente, muda daqui para diante, né? Muda a nossa história. E é um trabalho... Fala, Thaís, estou faladeira hoje. E é um trabalho fundamental para a nossa evolução, para o nosso país, não é? Também, porque no fundo, quando nós fazemos nos lugares, eles beneficiam imenso. E quantas vezes nós inconscientemente estamos presos a padrões, a ações, a limitações, sem sequer perceber, não é? Até às vezes fazemos várias coisas e ficamos sem perceber, porque está muito enraizado na ancestralidade, nessa energia. E acho muito delicioso, realmente está na hora de parar pensar só no feminino, estar aqui a dividir água, isso já deu tantos problemas, tantas gerações, e acho que é delicioso, realmente é muito bom. É aquilo que a gente comentou até quando a gente começou a estruturar, né, esse projeto Renascer, né? Eu acho que deu já, né? Deu para do tempo já das gerações continuarem ou manterem, né? Estar nas suas polaridades, né? Então, tanto de um lado o machismo, quanto do outro lado o feminismo,
eles foram, sim, necessários historicamente para vários processos e trazer várias outras coisas, né? Eu sempre falo que a sombra também é necessária para que a luz consiga aparecer. Então, não tem como a gente olhar para um processo de machismo e falar, não, isso não devia ter existido, ou então no feminismo, não, isso não devia ter existido. Não, foram coisas necessárias para que hoje a gente consiga, sim, né, não estar mais nessas extremidades e aí ir mais para o meio, para o equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele só acontece a partir do momento que a gente consegue fazer esse processo de integração de energia do feminino e do masculino na nossa vida. Né? Não tem como a gente querer essa manifestação no mundo se as pessoas não têm essa manifestação dentro delas. Então, a cura é sempre de dentro para fora. Então, a partir do momento que a gente começa a ver pessoas, a gente começa a ver vivências, retiros, pessoas que estão buscando isso, já é um grande sinal que toda essa cura está sendo requerida fora, né? E que ela vai começar por dentro. E é um trabalho de formiguinha. Então, quando eu curo isso em mim, isso espelha nas pessoas ao meu redor. Quando Sara cura, quando Kátia cura, quando as pessoas que fizerem o retiro cura. Quando todo esse processo de integração acontece, a gente vai em trabalho de formiguinha, sim, mas a gente vai criando uma onda e uma rede que vai se espalhando. E aí, sim, a gente tem uma cura externa, né? Então, olhar para fora e olhar isso e achar que não cabe mais é um dos maiores motivos de falar, ok, então o que eu posso fazer para mudar isso? Para mudar fora, eu não consigo mudar tudo de uma vez, não, mas se eu mudo adentro, isso já é uma contribuição para mudar fora. Sim. Então, isso que é a proposta principal do Renascer. Para que a gente consiga sair de toda essa escuridão e sair de todo esse processo de estar nas polaridades de forma distorcida e para que a gente consiga trazer isso para o centro e equilibrar essa energia dentro da gente e que isso vai refletir em tudo na nossa vida, né? A nossa energia do masculino ela é responsável pela forma que a gente lida no nosso dia a dia, na ação, no fazer, concretizar. A nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com autoridades, né? Então, é tudo energia do masculino que está dentro da gente e está dentro dos homens também. E eles também precisam. Então, procrastinação, indisciplina, começar a fazer projetos e não colocar em prática. Tudo isso são curas necessárias na energia do masculino. E aí, do outro lado, a gente tem a flexibilidade, a gente tem as nossas relações, a gente tem a forma como que a gente vê o mundo, encara o mundo, entende que o mundo está olhando para a gente, se a gente acha que a gente é acolhido ou não, a forma que a gente consegue se abrir, ser vulnerável ou não. Tudo isso é a nossa energia do feminino. Então, a partir do momento que eu integro tudo isso dentro de mim e consigo encontrar um eixo, pronto. Aí sim, eu consigo ter a terceira força, que é a força da cocriação, né? E aí eu consigo parar de ser apenas comandado pelas ações que eu carrego por muitas vezes dos nossos antepassados lá atrás, né? E passo a gerir a minha vida e direcionar ela num processo de cura e não mais nos processos de distorções, né? Por isso que é tão importante isso. Algumas pessoas me perguntam assim, mas é uma vivência só para curadoras, só para terapeutas? Não. É só para mulheres? Não. É para quem quiser, quem se abrir para isso. É uma oportunidade realmente diferente, porque não é uma vivência... eu falo assim, não dá para fazer online? Até dá, mas é a mesma coisa? Não. Tem coisas que são, tem coisas que não são. Este é um dos que não são. Então, assim, a gente está fazendo em Tomar, né, nos dias 9, 10 e 11, e em Alcobaça, na região de Leiria, dias 16, 17 e 18. Eu já fiquei sabendo, eu não conheço Portugal, nunca fui para aí, agora vou conhecer, que Alcobaça é um lugar que é próximo de tudo.
Eu não sou referência porque, por exemplo, eu estou distante da Thaís quase 3 horas de viagem de carro sem pausa. E na segunda eu estive lá e voltei no mesmo dia. Então não me venham falar que é longe. Eu não aceito. Não, aqui assim é pertíssimo. Exato. Brasil de Portugal pode ser que é um pouco mais longe, não dá para encontrar tanto. Aqui é muito pertíssimo. O tempo que vocês demoram para ficar juntas é o que nós moramos aqui do centro para ir ao sul. Por isso, Exato. e para nós é imenso tempo. Para nós é uma viagem longa. Mas a gente tem isso, é cultural, né? Parece longe, né? E eu, de verdade, eu não sou uma referência nessa questão, porque eu sempre fui. O pessoal brinca que eu tenho rodinha no pé ou asinha na mão, porque eu não paro no lugar. Então, assim, vocês que conhecem pessoas próximas daí, ou que de repente não podem no primeiro final de semana, podem no segundo final de semana, para mim, para a Sara, para a Thaís, para a Mônica, que é o nosso outro contato lá, para a gente, desde que vocês façam, que vocês aproveitem essa oportunidade, é isso que a gente está fazendo, tá? E neste meio do caminho, eu vou atender com o tarô, a Thaís vai atender aí com o processo de ressonância, tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre o renascer. Vocês se inscrevam aqui, ponham naquela interrogaçãozinha aqui. Eu sou ótima de Instagram, gente, entendo tudo. Põe lá na interrogaçãozinha que a gente acha. Eu também. Sou ótima. Assim, falaram para mim que quando põe na interrogação a gente consegue responder. Então, tá lá. E como é que se calhar falando aí um bocadinho dos vossos atendimentos individuais também para conhecer um pouco. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Isso. Posso começar, Kátia? Falar um pouquinho da ressonância, né? A ressonância é uma técnica que ela é canalizada, tá? Então é uma técnica que não tem em outro lugar ainda. Então ela está canalizada por mim, é através da psicoacústica. São sons, né, que eu emito. Esses sons, eles são acessos que eu faço nos registros da pessoa, no biocampo dela, acessando os bloqueios, traumas, programações, todas essas coisas que a gente já falou, que tem, né, as distorções e que tem aí as programações familiares atrás. Então, eu acesso essa informação e o que precisa ser reprogramado. E através, entrando nessa informação, eu ouço os sons necessários para cantar e fazer essa desprogramação e essa reprogramação, tá? Então, a ressonância, ela é um processo bem sutil e que ela acontece tudo no campo e que tem resultados maravilhosos, né, Kátia? Olha, gente, tem coisas que assim não dá pra gente explicar, então a gente deixa a técnica falando. Isso. Tecnicamente é isso aí, tem esses nomes todos. Na prática, abrem canais, as coisas simplesmente se transformam. É isso que acontece. Eu fiz processos com a Thaís presenciais, a gente fez um processo de setênios que a gente trabalha aí, todos os chakras, né, outros acessos, glândulas, inclusive. Sim. E é surreal, você não consegue explicar. É como quando as pessoas falam assim, mas como é que você viu isso no tarô? Eu não sei, só vi, só Exato. Né? E o meu trabalho, a gente se conheceu através do tarô. A Thaís apareceu no meu tarô, não era nem no dela, era tarô de uma outra pessoa, a gente não se conhecia fisicamente. E aí ela se apresentou. Eu via essa criaturinha aí, assim, na minha frente, como um filme, como uma imagem, uma fotografia. E o meu tarô, a gente também não é com o objetivo de adivinhar nada, de prever futuro, porque isso não nos pertence. O futuro depende da nossa ação, do nosso movimento. Mas a gente faz uma leitura do campo e observações que às vezes a gente não prestou atenção. Então, desde o tipo de personalidade, porque se a pessoa é extremamente centralizadora, não vai adiantar falar, é só relaxar. Não é dela, ela não vai conseguir fazer isso. Então, em cima da personalidade dela, o que está no campo vibracional dela,
quais são as opções que ela tem na vida pessoal, na vida financeira, na vida afetiva, na vida física, de saúde, coisas nesse sentido. A Sara, a gente fez um trabalho lindo, fiz com ela, fiz com a mãe dela, de tarô, acho que umas 2 vezes já, não, Sara? Sim. Acho que umas 2 vezes de sessão de tarô. Eu sou coach também, então a gente também fez um outro processo muito legal com a Sara, foi assim que a gente se conheceu. Então não foi pessoalmente ainda, Não. vou lá dar um abraço quase, nela. não é igual também, não é verdade? Não. Mas, Não é. mas mesmo assim, mesmo à distância, já é um trabalho bastante profundo, não é? E bom. E é isso, gente. A gente está super à disposição para vocês. Contamos com vocês. Então, essa live vai ficar salva aqui no meu Insta. Então, quem quiser compartilhar com as pessoas, quem sentir de indicar, seja aqui no Brasil, tem pessoal aqui do Brasil assistindo também. E tá sabendo que o pessoal está por lá, na Espanha. Para mim, gente, Espanha, a casa da Thaís está ali, ó. Já aqui ao lado. Também é uma realidade. É só uma questão de perspectiva. Não é? Isso. No primeiro final de semana que a gente vai estar, 9, 10 e 11, tem a hospedagem, vai ser no hotel, eu não lembro o nome, mas no meu Insta vocês vão encontrar valores, forma de pagamento. Gente, é só perguntar. A gente espera de verdade. Nossa, desculpa. Caiu, já levantou. A gente espera de verdade que a questão financeira não seja um impeditivo para ninguém. Se a gente se coloca limites, aí fica mais difícil da gente conseguir. Então, entre em contato com a gente, seja para os atendimentos individuais, pelo direct, pelo WhatsApp, enfim. Nós estamos de malas quase prontas, porque sempre tem aquela última coisa para enfiar na mala. E super honrada de estar nessa terra tão sagrada para a gente. Com certeza. Muito, muito sagrada mesmo. Tem um significado muito especial. Renascer, e é ser um novo ser, por isso que chama renascer. Né? Não está escrito errado, não. Aqui a gente usa o SC certinho. Mas o renascer é um ser, um novo ser. A nossa essência. Tá bom? Exatamente. E vai ser muito bom. Transformador, libertador, tudo o que a gente possa sentir, né? Experienciar. Seja os 3 dias, seja os atendimentos, não é? Tanto uma coisa como outra. Sim. Exato. Pensar, exatamente. É ótimo. É claro. E nós cá para receber. É isso mesmo. Estar aí. Será? É isso. Queridos, obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda fico aqui um pouquinho, tirando as dúvidas de vocês. Às vezes o pessoal pergunta, mas tem... A gente vai trabalhar com os elementos, né? Então, a gente fala, né, naquele exercício da Timo, na yoga que a gente faz, né, para o estímulo da Timo. Então, água, terra, fogo, ar e éter. Então, tudo junto a gente vai estar trabalhando também os elementos, tá? Com certeza. Que coisa acontecendo. Lili, nós vamos fazer, já tem 2 lugares, tem Concórdia e tem Porto Alegre, né, Thaís? São Paulo, Porto Alegre e Concórdia, já estão fechados, assim que a gente voltar de Portugal, nós vamos aí também. E São Carlos. E São Carlos, né? E Sorocaba. E Belo Horizonte. E tem algumas... Entendeu por que eu não posso ficar fixa no lugar? Eu tenho que ter rodinha no pé, porque é rodar. Sarinha, muito gratidão, bem. meu amor. Grata a você. Até já. Até já, sim, que é rápido. Até, com certeza. A magia acontecer. Um beijinho grande. Gratidão. Beijinho. Se alguma dúvida, contactem. Obrigada. Isso. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.